Boa noite a todos. Mais uma noite de encontro com o professor Walter de Andrade, projeto de iniciação de número 181. Boa noite. É com você, Gilberto. Olá, boa noite. Sejam bem-vindos. Estamos ao vivo. Mais um projeto de iniciação, hoje de número 181. Estamos aí, estamos ao vivo. Boa noite a todos, seja bem-vindo. Boa noite, professor. Boa noite, meu irmão Gilberto Catira, meu irmão Carlos Nascimento, e boa noite a todos os irmãos que estão presentes aqui, né, nos prestigiando com a presença, né? Sejam todos bem-vindos. E vamos começar aqui mais um programa Projeto Iniciação, através do canal Conexão 3005, né? Devemos dizer que esse encontro é destinado a dar a base filosófica e iniciática para aqueles que pretendem seguir o caminho da iniciação. A base, são duas bases fundamentais. Os ensinamentos da nossa mestra Helena Petor Blavatsky, fundadora da Sociedade Teosófica, e os ensinamentos do nosso querido professor Henrique José de Souza, fundador da Sociedade Brasileira de Eubiose, né? E é claro que a gente também, além de todos os ensinamentos, né, nós seguimos o conhecimento iniciado das idades e também vinculamos os conhecimentos, ensinamentos dados pelos grandes instrutores da humanidade através dos tempos e de todas as civilizações, né? O objetivo é a síntese do conhecimento a fim de propiciar aos pretendentes ao caminho da iniciação informações e valores importantes para essa finalidade, né? O encontro visa também propiciar ao participante que já esteja no caminho da iniciação a possibilidade de repensar tudo aquilo que foi aprendido e receber novas indicações para novas reflexões a respeito da sabedoria iniciática. Outra finalidade do nosso encontro é propiciar a reflexão a respeito do momento evolutivo que a humanidade está vivenciando neste início do século XXI e início da Era de Aquário. Sempre lembrando que, conforme o ensinamento do nosso mestre professor Henrique de Souza, o Brasil é o berço da nova civilização. Então, o Brasil vai ser um importante ponto de convergência de forças cósmicas, né, e divinas, para justamente a formação da nova civilização. E, evidentemente, caminhamos para a quinta dimensão, como nós temos aí bem divulgado pelos meios de comunicação, né, nas linhas espiritualistas, estamos caminhando para a quinta dimensão. Muito bem. Então, devemos dizer que, para que uma pessoa desenvolva um projeto de iniciação, que é o projeto mais importante que um ser humano tem na face da Terra, é necessário que ela se filie a uma escola iniciática. Isso aí é uma indicação dos grandes mestres, né? É necessário que ela se filie a uma escola iniciática. Ela pode escolher a escola que mais lhe agradar. Mas, de nossa parte, nós convidamos para que venham fazer o seu projeto de iniciação na Sociedade Brasileira de Eubiose. Devemos dizer, a pessoa pode perguntar assim, como é que eu posso entrar em contato, digo, com a Sociedade Brasileira de Eubiose? É simples, é só entrar na internet, né, procurar um instrumento de busca e está lá, procurar a Sociedade Brasileira de Eubiose. Vai encontrar o site da Eubiose. E no site ela vai encontrar muitas informações a respeito da sociedade, da SBE, e vai encontrar também, de um determinado caminho, lá, um ponto, informações a respeito dos departamentos que existem no Brasil e no exterior, né? Existem muitos departamentos no Brasil e no exterior. Então, a pessoa lá clica um botãozinho, ela vai ser solicitada a dar o seu nome e a cidade onde mora. Dando o seu nome e a cidade onde mora, do estado, né, evidentemente, então o site vai lhe indicar se existe um departamento na sua cidade. Ou também o departamento mais próximo da sua cidade, de outra cidade, né? Então ela pode, o que ela faz? Essa indicação vai dar o endereço do departamento, o telefone, o e-mail e assim por diante, né? A pessoa então entra em contato com o departamento e marca o início da sua presença na eubiose para fazer um curso, o primeiro grau de um curso de iniciação que existe no eubiose, chamado grau peregrino, né? Então,
devemos dizer que esse grau, existe o primeiro grau, que é o grau peregrino, depois mais 4 graus subsequentes, totalizando 5 graus. Totalizando esses 5 graus, a pessoa, então, tem o direito de tornar-se membro efetivo da Sociedade Brasileira de Eubiose. Tornando-se membro efetivo, ela pode participar de todas as reuniões internas e externas, pode participar de ritualísticas, muito importante isso, ritualísticas, pode assistir palestras internas e externas, e, além do mais, ela pode também tornar-se, tem o direito de ler e estudar as revelações do professor Henrique José de Souza. Todo o departamento, na biblioteca, existem as revelações, que são milhares e milhares de páginas que a pessoa pode estudar e se aprofundar no conhecimento inicial das idades. Devemos dizer que, é claro que estamos agora em outubro, chegando a novembro, o grau peregrino deve começar em todos os departamentos, de maneira geral. Em janeiro, a maioria dos departamentos, já na segunda semana de janeiro, começa com o grau peregrino. Então, a pessoa pode, então, se inscrever e já começar a fazer o seu curso. Agora, quem não tiver devemos dizer o seguinte, é importante que a pessoa faça um curso presencial. É muito importante fazer um curso presencial, né, na sua cidade ou próximo à sua cidade, né, num dos departamentos. Agora, se a pessoa se não tiver departamento na sua cidade, ou o departamento fica muito longe da sua cidade, então ela pode fazer o curso através de um sistema chamado EAD, Ensino à Distância. Da mesma forma, ela entra em contato com o departamento do seu estado, né, próximo à sua cidade, e faz os entendimentos, os acertos, para receber essas aulas através da internet. Não é verdade? Dá um e-mail lá e vão mandar pelo e-mail para a pessoa todos os assuntos, né, relativos ao grau peregrino. Né? Então está, então, essa importante informação. Devemos dizer que o grau começa em janeiro, peregrino, né? Para quem quer começar o seu projeto de iniciação na eubiose. Mas como vai começar o grau começa em janeiro, então nós temos aí novembro e dezembro, né? Sem aulas. Né? Mas a pessoa pode pesquisar na internet muitas informações a respeito da eubiose. Inclusive, existe um site chamado Dharana, só procurar Dharana, revista Dharana. Existe essa possibilidade, né, de investigar a revista Dharana, publicada pela internet. Né? E lá tem muito assunto, a pessoa já pode ir estudando, né? Vai estudando aí até chegar a hora de começar o curso em janeiro. E também pode ver, pode assistir palestras através da internet, né? Aqui nós noticiamos sempre palestras que são dadas não só aqui no canal Conexão 3005, mas em outros lugares da eubiose, né? Então, a pessoa estando conectada, ela vai ter muitos caminhos para obter conhecimento já se adiantando ao grau peregrino. Muito bem. Aí está, então, as informações iniciais que nós queríamos dar, né? Para indicar o caminho para uma pessoa começar seus estudos na Sociedade Brasileira de Eubiose. Muito bem. Nós estamos estudando aqui o Bhagavad Gita. Estamos aqui na quinta parte. Em sábados anteriores, já estudamos tivemos 4 apresentações, que é muito extenso, né? 4 apresentações sobre os ensinamentos do Bhagavad Gita. Né? Agora, o Bhagavad Gita compõe-se de 18 capítulos. 18 capítulos. Nós já estudamos 16 capítulos. Vamos estudar hoje, especificamente, o 17º capítulo e o 18º capítulo. Então, vamos começar. Capítulo 17. Muito bem. Então, vamos ver. O capítulo 17 denomina-se Fé, Alimento e Sacrifício. A austeridade da fala consiste... Olha aí um enunciado dado justamente pelo instrutor. Né? A austeridade da fala consiste em proferir palavras verazes, agradáveis, benéficas e que não perturbam os outros, e também recitar regularmente a literatura védica. Muito bem, aí está. Bhagavad Gita, capítulo 17, versículo 15. Muito bem. Então, aí está dito que a austeridade
significa falar palavras verazes, quer dizer, sempre agindo pela verdade, não pela mentira. A mentira é péssimo, em sentido iniciato é negativo, né? Então tem que ser a verdade. E devem ser agradáveis e benéficas e que não perturbem os outros. Quer dizer, tudo que a gente tem de conhecimento, que a gente lê, deve ser difundido para os outros, né? Para que nós evoluamos pessoalmente no nosso projeto de iniciação e também colaboremos com a evolução dos nossos irmãos pela humanidade, né? Os irmãos que se encontram perto de nós. Né? E também agora, colaborando com os outros, pela internet, a gente pode alcançar o mundo inteiro. Né? Não há limites para isso. Né? E também é necessário, como diz aqui a instrução, recitar regularmente a literatura védica. É muito importante, né? Conforme aqui a instrução, né, do instrutor, é necessário a pessoa estar constantemente lendo e estudando a literatura védica. Após ouvir sobre os seguidores e os depreciadores das escrituras, Arjuna, que é o discípulo, né? Arjuna agora quer saber sobre pessoas que adoram a Deus sem referência a escrituras. Então, Arjuna quer saber sobre as pessoas que adoram Deus, mas sem estar relacionado com as escrituras. É isso que ele pede para o seu mestre. Essas pessoas têm fé, mas sem base nas escrituras. Podem adorar homens ou devas. Arjuna quer saber o seu destino. Como é que Arjuna pergunta para o mestre de Krishna? Ele pergunta, existem pessoas que têm uma conotação com a divindade, né? Seguem com bom comportamento, realizando a transformação interna, mas não tem relação com a literatura védica. Então, Arjuna pede para o seu mestre, né? O que acontece com essas pessoas? Né? Arjuna quer saber o seu destino. O senhor Krishna, que é o seu mestre, né? Responde que a fé não guiada pelas escrituras é outro produto dos 3 modos da natureza. Tá vendo? Então, a fé não guiada pelas escrituras é um outro produto dos 3 modos da natureza. Os modos influenciam como alguém come, adora e realiza sacrifício, penitência e caridade. Então, modos que o Krishna diz é o modo de comportamento do indivíduo. Esses modos do comportamento influenciam a forma como a pessoa se alimenta, como a pessoa produz, adora a divindade, né? E realiza sacrifício em prol da divindade e do seu semelhante, como a penitência e a caridade. Depois de detalhar todas essas atividades, nos diferentes modos, o senhor Krishna explica a abordagem transcendental. Então, depois que Krishna fala sobre esses modos, esses 3 modos específicos de comportamento, né? O senhor Krishna explica a abordagem transcendental relacionado a essas definições. Dirigindo ao Senhor Supremo qualquer sacrifício, penitência ou caridade, a pessoa se eleva acima da influência dos modos da natureza. Aí isso é importante, Krishna, né? No momento em que o indivíduo, através do sacrifício, da penitência ou da caridade, executando esses comportamentos, a pessoa se eleva acima da média, né? E também fica submetida a uma proteção contra as influências que lhe podem tirar do caminho da iniciação. Né? Assim, as almas instruídas começam qualquer sacrifício citando o Om Tat Sat, referindo-se à verdade suprema absoluta. Recitar qualquer nome do Senhor Supremo tem o mesmo efeito. Então, Krishna diz, a recitação do nome do Senhor Supremo, isso ficando na nossa cabeça, também tem esse efeito supremo de nos fazer evoluir. E ele cita, então, de acordo com as Escrituras, é necessário a recitação do Om Tat Sat. Não é verdade? São palavras específicas, né? Uma trilogia que está relacionada também com os 3 níveis de existência do universo. Né? O Om significa, é uma contração da palavra Aum, né? Que é justamente o verbo divino. O verbo divino é o Aum. Né? Então, Om Tat Sat. O Tat realmente é justamente a essência divina. O Tat, né? É o imanifestado. O imanifestado. Né? E o Sat é a manifestação. Então, nós vemos o verbo, é isso? Ele
está contido, é emitido pelo Deus imanifestado e, através do Sati, ele produz a manifestação dos mundos manifestados, é claro. E aí gera justamente o surgimento da Maya, da ilusão. Tudo que está no imanifestado é a verdade absoluta. Tudo que vier proveniente da ação do imanifestado, gerando o manifestado, é justamente a Maya, ilusão. Então, isso é muito importante. Nós vemos aqui ao nosso lado, ao nosso redor, é Maya, ilusão, tudo Maya, ilusão. O tempo, o espaço, a velocidade, tudo Maya, ilusão. Agora, nós não sabemos ainda a nossa condição no sentido de enxergar a verdade no imanifestado. Mas, veja bem, nós temos condições absolutas para atingir esse conhecimento, né? Por isso, nós sempre citamos Jesus, lá está no Evangelho, Jesus nos ensinou, vós sois deuses. Então, como é que nós somos deuses? Por que somos deuses? E não temos essa capacidade de entendimento superior? Porque somos deuses esquecidos. Nós viemos, a nossa mônada está lá no primeiro trono, ela emitiu uma projeção de si, que desce até o mundo mais denso, né, na matéria, e nós viemos, então, através dessa consciência divina foi projetada, e nós nos esquecemos da nossa natureza divina. Então, por isso que Jesus, no Evangelho, ele prega isso, né? Isso, né? Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Todos nós devemos trabalhar para conhecer a verdade. O que é conhecer a verdade? Conhecer o Deus que existe dentro de nós. E quando Jesus diz, quando nós conhecemos, sabemos da verdade, ou seja, conhecemos o Deus que existe dentro de nós, nós nos libertamos. Nos libertamos do quê? Do que nós nos libertamos? Nós nos libertamos do quê? Nós nos libertamos de nós mesmos. Nos libertamos da nossa limitação. Nós temos limitações, não é isso? O que é a nossa limitação? A limitação é a nossa personalidade, né? Nós estamos aí, evidentemente, ligados à nossa existência terrena, né? E através da Maya, né? E estamos aí influenciados por essa visão maiávica que nos impede o conhecimento profundo da nossa divindade interna, né? Então, o senhor Krishna conclui que tudo que é feito sem um esforço para agradar o Senhor Supremo é apenas um empenho desajeitado de uma alma condicionada. Não tem valor. Olha só que importante o que Krishna fala. Tudo que o indivíduo faz sem exercer um esforço para agradar o Supremo, ou seja, como é que a gente agrada o Supremo? É fazendo a nossa transformação interna. É isso. Então, é apenas um empenho desajeitado. Se nós não fizermos esse esforço para a nossa própria redenção interna e nossa evolução espiritual cósmica, isso não tem valor. Isso é um empenho desajeitado, como o Krishna diz, de uma alma condicionada. Então, ele diz o seguinte, não tem valor. O valor está justamente no ato contínuo de exercício do processo de autoconhecimento, produzindo, claro, e, consequentemente, a evolução interna do indivíduo. Então, isso que é importante dentro desse conhecimento que Krishna traz para a Arjuna, né? Muito bem. Agora vamos aqui para o capítulo 18. Capítulo 18, é o último capítulo. Rompendo as amarras com a matéria. Olha só. Veja. Rompendo as amarras com a matéria. É o nosso caminho, né? Nós nos libertamos, né? Conhecemos a verdade, conhecemos Deus interno e nos libertamos do quê? Da nossa própria personalidade e rompemos as amarras que nós temos com a matéria física dentro. Então, o próprio Krishna, então, diz o seguinte, olha, nesse capítulo 18, ele fala o seguinte, abandone todas as variedades de religião e simplesmente renda-se a mim. Eu o libertarei de todas as reações pecaminosas. Não tema. Veja, olha só que Krishna fala, abandone todas as variedades da religião e simplesmente renda-se a mim. Não vamos dizer que a religião está errada. A religião não está errada. Mas a religião, de maneira, como nós entendemos, né? A religião profana, né? Ela oferece um caminho, mas também a pessoa pode ter cerceado o seu caminho para a sua liberdade interna, né? Então, a religião,
A religião vem do latim, né, que é justamente o religare. A religião vem do termo latino religare. Religare o quê? Religar a nossa consciência com a consciência divina. Não é verdade? É claro, mas o Cristo adverte, então, né, que se a pessoa ficar somente na religião, e não pensar numa atitude da sua libertação interna, ela pode se ficar vinculada aos dogmas. E a gente sabe que a religião, de maneira geral, ela tem muito fortes os dogmas muito fortes, né? E a pessoa, então, fica restrita àquilo e não consegue a sua libertação, não consegue a libertação do seu pensamento, né? Isso é importante, né? Tanto que o nosso mestre, o professor Henrique de Souza, ele afirma de maneira categórica, ele diz: estude, analise, compreenda, medite e tire as suas próprias conclusões. Tudo bem? Então, isso não é a religião que vai nos dar o caminho da libertação. Não. O caminho da libertação de cada um vem de dentro da própria pessoa. A libertação vem da própria pessoa. Veja bem, ninguém vai nos ensinar a verdade. A pessoa diz assim: eu estou em busca da verdade. Eu estou em busca de quem me fale a verdade. Isso não vai acontecer nunca. Ninguém vai falar a verdade para nós. Nenhum mestre, nenhum anjo, nada. Por quê? Porque a verdade tem que ser descoberta pela própria pessoa. A verdade tem que ser descoberta pela própria pessoa. Então, por isso que Jesus fala: conhecereis a verdade. Através do quê? Do impulso que nós tivermos para dentro da nossa própria consciência. Conheceremos a verdade. Então, ninguém vai nos ensinar a verdade. Ninguém vai nos ensinar a verdade. Aliás, até na Índia existe um ensinamento que diz o seguinte: olha só que interessante. Na Índia é dito o seguinte, que tudo aquilo que é escrito ou dito não é a verdade. Olha que importante. Na Índia, há milhares de anos que ensinam isso. Tudo aquilo que é escrito ou dito com palavras não é a verdade. Porque a verdade não pode estar contida numa frase ou numa palavra citada. Não. A verdade está dentro de nós. E cada um tem que conhecer a verdade pelo seu próprio esforço. Agora, é claro que os mestres nos dão o caminho da verdade. Os mestres nos indicam o caminho da verdade. Aliás, o professor Henrique de Souza, ele nos deu o seguinte ensinamento: o mestre no início mostra o caminho. Depois o discípulo segue o seu caminho sozinho. E no final ele encontra o mestre dentro de si mesmo. Olha só, veja só. O mestre indica o caminho. O discípulo segue o caminho sozinho. E no final da caminhada ele encontra o mestre dentro de si mesmo. Quando dizemos que ele encontra o mestre dentro de si mesmo, nós podemos dizer: ele encontra Deus dentro de si mesmo. Então a verdade não pode ser dita nem ensinada. Ela pode. Por Jesus, ele não tentou ensinar a verdade como ela é, ele indicou o caminho. Veja bem, Jesus, olha só interessante no Evangelho, né? Jesus estava diante de Pôncio Pilatos. Ele estava sendo julgado antes da sua crucificação. Né? E Pilatos sabia que ele falava muita coisa importante. Pilatos tinha noção disso, né? Tanto que a esposa de Pilatos era cristã. Olha só que interessante. Na religião não fala sobre isso, mas a esposa de Pilatos, romana, ela seguia os ensinamentos de Jesus Cristo. E é claro que ela, né? A mulher, sabe, a mulher que domina a cabeça do marido, né? Ela ia realmente falando para Pilatos a respeito do Cristo, né? Tanto que o próprio Pilatos, num determinado momento, isso está no Evangelho, ele perguntou para Jesus: afinal, o que é a verdade? Está no Evangelho isso. E no Evangelho, o que consta? Jesus ouviu aquela pergunta e ficou calado. É impressionante, né? Veja só, Jesus ouviu a pergunta: o que é a verdade? Ele ficou calado, não falou nada. Ele podia ter falado para Pilatos: a verdade é isso, é isso, é isso. Não, ele não falou nada, ficou calado. Mas ele deu uma mensagem para Pilatos. Se a gente entendendo bem essa passagem evangélica, a gente entende o recado que Jesus deu para Pilatos através do seu silêncio. Olha só, Jesus mandou o seguinte recado para Pilatos: você quer conhecer a verdade? Vá atrás dela como eu fui. Né? Olha só, vá atrás dela como eu fui. Né?
Um grande pensador da Índia, né? Um grande pensador da Índia, ele, me escapa o nome dele aqui, depois, num determinado momento eu vou lembrar, um grande pensador da Índia, ele disse: eu estou buscando a verdade, e a verdade também está me procurando, e um dia nós nos encontraremos. Olha só o que ele falou, né? Estou procurando a verdade, e sei que ela está me procurando, e também sei que um dia nós nos encontraremos. Aí está um grande pensador hindu, né, que eu vou lembrar o nome dele depois, me escapa aqui, para elucidar. Muito bem. Então, o capítulo 18 começa com esse ensinamento do Avatar, do Krishna. Né? Este capítulo é o mais longo do Bhagavad Gita e resume os ensinamentos de todo o texto. Arjuna acabou de ouvir sobre os efeitos dos 3 modos da natureza e a importância de direcionar o trabalho para Deus. Ele viu a importância que ele tem, através da natureza humana, de dedicar-se ao seu trabalho de autoconhecimento em busca de Deus. O Senhor Krishna rejeitou seu plano superficial de renunciar ou deixar o campo de batalha. Por isso que lá no primeiro capítulo nós vimos, né? O Arjuna queria deixar o campo de batalha, porque a batalha é de primos, ele não queria batalhar contra os primos. Então, o Krishna diz: não pode deixar a batalha tem que ser feita. É claro que, de maneira simbólica, essa batalha contra os primos de Arjuna lutando contra os primos, significa a batalha contra si mesmo, né? Tentando dominar os seus impulsos internos, né? Sua batalha contra si mesmo. Então, o Senhor Krishna rejeitou o seu plano superficial de renunciar ao deixar o campo de batalha, como falamos, né? Agora, Arjuna pergunta: como renunciar verdadeiramente aos assuntos mundanos e dedicar sua obra ao serviço do Senhor? Então, Arjuna pergunta: como é que eu posso renunciar ao mundo, às minhas atitudes mundanas, e me dedicar à obra, ao serviço do Senhor? Ele pergunta para Krishna, né? Ele está perguntando como é que ele tem que fazer, né? O Senhor Krishna analisa a renúncia de acordo com a bondade, a paixão e a ignorância, os 3 modos da natureza. Então, ele diz que existem 3 modos de comportamento, né? Evidentemente, através da bondade, da paixão e da ignorância. Embora Krishna aplauda o desapego dos frutos do trabalho, ele especifica que ninguém se beneficia ao renunciar o sacrifício. O sacrifício é necessário. Caridade e penitência. É necessário o sacrifício, a caridade e a penitência. São 3 pontos importantes para a evolução espiritual do indivíduo. Para mostrar a Arjuna por que a renúncia faz sentido, o Senhor Krishna identifica 5 fatores, principalmente fora do controle de Arjuna, que determinam o resultado de qualquer ação. Ele dá 5 pontos importantes para esse trabalho de avanço na espiritualidade. Ele passa a avaliar a ação, o ator, o conhecimento, a determinação, a compreensão e a felicidade. Tudo de acordo com os 3 modos da natureza. O Senhor Krishna declara, em resumo, que ninguém do universo está isento da influência desses modos. Nós falamos, né? Ninguém está isento desses 3 modos, né? Que é justamente, especificamente, o nosso plano, né? A bondade, a paixão e a ignorância. Né? Isso aí. O Senhor Krishna, então, declara que ninguém no universo está isento da influência desses modos. Para esclarecer a influência dos modos na sociedade humana, o Senhor Krishna descreve o sistema do Vajnasrama. Nome difícil de falar, né? Vajnasrama. Ou a organização social iluminada. Brahmanas, sacerdotes, estão no modo de bondade. Kshatriyas, guerreiros, na paixão. E Vaishyas, agricultores e comerciantes, na paixão e ignorância. Mishras e Sudras, trabalhadores na ignorância. Então, isso determina justamente os 3 níveis de entendimento no universo, né? Os 4 níveis de entendimento, né? No universo, que se resume em 3, evidentemente. Né? Então, o Senhor Krishna, ele cita um lugar específico, superior, denominado pelos sacerdotes brahmanas, e depois, no meio do caminho, que podemos chamar de segundo trono, estão os kshatriyas, que é a bondade, né? E
na paixão, e Vaixhias, agricultores e comerciantes, na paixão e ignorância, e Sudras, trabalhadores, na terceira trono, né? Especificado no terceiro trono. As designações do Vajrasrama são determinadas pela inclinação, não pelo nascimento, como no sistema de castas da Índia atualmente. Veja bem. Vamos repetir. As designações de Vajrama são determinadas pela inclinação, não pelo nascimento, como no sistema das castas da Índia atualmente. Embora as pessoas tenham diferentes inclinações, buscando a renúncia através do serviço ao Senhor Krishna, qualquer pessoa pode se tornar perfeita. Qualquer pessoa pode se tornar perfeita. Krishna explica exatamente como isso pode ser feito e os sintomas de quem já o fez. Então, basicamente, qualquer ser pode se tornar perfeito. E Krishna dá exatamente o panorama geral de como isso pode ser feito e os sintomas de quem o já fez. Isso, na verdade, é a consistência, é o âmago do Bhagavad Gita, né? Justamente indica como o indivíduo deve fazer para tornar-se perfeito ou atingir a perfeição, na verdade, e como isso pode ser feito, né? O Bhagavad Gita trata disso especificamente, é muito importante. O Senhor Krishna agora começa a concluir o Bhagavad Gita, no 18º capítulo, declarando que seu servo virá a ele e será protegido em todas as circunstâncias. Todos aqueles que estiverem se dedicando a sua vida ao Senhor Krishna ou ao Pai Celestial, mesmo, virá a ele e será protegido em todas as circunstâncias. Sem rodeios. Krishna diz a Arjuna que desistir da batalha seria o tipo de errado da renúncia e que a natureza de Arjuna o forçaria a lutar de qualquer maneira. Então, não devemos desistir da batalha. Né? Assessorando a rendição completa à sua vontade e prometendo toda a proteção, o Senhor Krishna finalmente diz a Arjuna para ele escolher o seu curso de ação. Então, ele diz para Arjuna que ele deve escolher o seu curso de ação. Ele deve ter o livre-arbítrio. Cada um tem um livre-arbítrio. Veja bem, o futuro de todo ser no universo é atingir o que nós entendemos por perfeição. Isso, atingir um estágio elevado de evolução. Né? Mas ele tem um livre-arbítrio. Deus não tira o livre-arbítrio. Ele pode exercer plenamente o livre-arbítrio. Então, ele pode exercer esse fato de maneira rápida, ou lenta, ou ficar estacionado durante milhões e milhões de anos. Isso aí vai ser, evidentemente, o resultado do seu livre-arbítrio. Se ele ficar estacionado, existem leis universais que o vão tirar daquele estado, que é a lei do karma. Então, a lei do karma traz o quê? O ímpeto do sofrimento. Através do sofrimento, que é um bem, a pessoa pode entender que o sofrimento é um mal. Não, o sofrimento é um bem. Ele induz o indivíduo a um processo de transformação interna que o leva justamente a esse processo de perfeito entendimento interno rumo à sua condição divina, Né? Krishna descreveu inúmeras opções para Arjuna. Krishna mostra para ele uma amplitude enorme de ações que ele pode ter para o seu desenvolvimento interno. Né? Ele descreveu os caminhos da piedade, yoga místico e jnana, conhecimento. Olha, 3 caminhos, né? A piedade, o yoga místico e o jnana, que é o conhecimento. Piedade, a ação da yoga e o conhecimento. Através de todos eles, ele sempre enfatizou a importância primordial da luta de Arjuna como expressão de rendição a ele. Embora o Senhor Krishna também tenha declarado e exibido sua divindade onipotente, ele conclui dizendo a Arjuna que as escolhas agora são dele. Pronto. Ele diz, eu ensinei, o Krishna falou, eu ensinei, as opções são de Arjuna. Ele que deve ter as opções, através do quê? Do livre-arbítrio. Sempre o livre-arbítrio funcionando. Né? Então, as opções, escolhas são dele, de Arjuna. Né? Ele abençoa os oradores e ouvintes do Bhagavad Gita e pergunta a Arjuna se suas ilusões já se foram. Essa foi a última do Bhagavad Gita, né? O Krishna pergunta para Krishna se as suas ilusões já se foram. Que foi importante todo esse conhecimento que ele teve através desses 18 estágios de conhecimento, que são os 18 capítulos do Bhagavad Gita. Né?
Arjuna enfaticamente diz, sim. Olha só, no 18º capítulo, né? Arjuna, diante da pergunta de Krishna, se foi importante, Arjuna foi enfático. Ele diz, sim, foi importante. E Sanjaya, o narrador visionário, conclui Gita com as expressões de gratidão pessoal e êxtase. Em seu êxtase, ele também deve divulgar a dura verdade da batalha ao seu mestre cego Dhritarashtra. Então, assim se encerra esse trabalho maravilhoso, justamente, do Bhagavad Gita, que é justamente um trabalho maravilhoso, né? Do contido no Oriente, né? Do Oriente, né? E até hoje isso vem sendo repetido através dos mestres, né? E é um trabalho excepcional justamente para o entendimento da nossa condição na Terra e no universo relativamente às nossas possibilidades de ascensão a um grau elevado de consciência. Né? Muito bem. Então, vamos fazer uma síntese justamente de toda essa história do Bhagavad Gita para a gente entender justamente esse contexto. Né? Já vimos todas as 18 capítulos, agora vamos dar uma síntese de tudo isso para a gente ir fechando, né? E lacrando esse conhecimento dentro de um contexto único. Né? O Bhagavad Gita, isto é, a sublime canção, é também designada como a canção do Senhor, ou a mensagem do Mestre. É uma das obras mais importantes que existe no mundo. Olha só, é uma das obras mais importantes que existe no mundo. Né? Devemos dizer que Bhagavata, a variação de Bhagavata em sânscrito, significa sublime. Gita, canção. Note-se que nas palavras sânscritas o G tem sempre o som gutural. O H é aspirado. O SH lê-se como CH ou chiante. Né? E o A e o U tem um som prolongado. O I é um breve e CH soa contínuo. O Bhagavad Gita, o Gita, ele é escrito assim, G-I-T-A. Né? O Gita tem um acento em cima, uma linha em cima do I e uma linha em cima do A. Essa linha não existe nas línguas ocidentais. Em português não tem, em inglês não tem, etc. Qualquer língua, o italiano, né? É um acento pertinente justamente ao sânscrito. Né? Mas essa linha em cima de uma vogal significa que a vogal deve ser proferida, entoada, de forma prolongada. Então, veja bem, agora, finalizando. Muita gente pronuncia o Bhagavad Gita como Bhagavad Gita ou Bhagavad Gita. Olha só a diferença. A gente ouve, né? Muita gente falando assim, Bhagavad Gita ou Bhagavad Gita. Não é nenhuma coisa nem outra. Porque o I e o A tem aquele acento que é uma linha horizontal em cima do I e do A. Então, isso significa que o I e o A devem ser pronunciados de maneira alongada, extensa. Né? Então, Bhagavad Gita, essa pronúncia correta de acordo com o sânscrito. Bhagavad Gita. Isso não tem na nossa língua, mas é um fator importante lá na língua antiga da antiga Índia. Né? Este livro, Bhagavad Gita, é altamente prezado pelos budistas e venerado como escritura sagrada pelos brahmanes, que frequentemente o citam como autoridade no que se refere à religião hindu. A filosofia nele exposta é um conjunto harmonioso das doutrinas de Patanjali, Kapila e dos Vedas. Veja bem, é um conjunto harmonioso das doutrinas de Patanjali, Kapila e dos Vedas. O Bhagavad Gita é um episódio da grande e antiga epopeia hindu, intitulada de Mahabharata. Mahabharata. Maha quer dizer grande. Bharata, Índia. Então, é Maha, grande Índia, né? Então, intitulada Mahabharata, ou seja, a grande Índia, que contém 250 mil versos descrevendo a grande guerra entre Kurus e Pandavas, que tinham por objetivo a posse de Hastinapura, um dos centros mais importantes da civilização ariana. Estamos falando aqui, isso aqui está tudo relacionado com o início do caminhar da raça ariana do Oriente para o Ocidente, através das sub-raças. Então, a gente entende que esses ensinamentos está justamente colocada na sub-raça, na primeira sub-raça Arya-Hindu. A primeira sub-raça ariana, Arya-Hindu.
lá na antiga Índia. Né? Em sua forma literal, apresenta-se o Bhagavad Gita um interessante diálogo entre Krishna e Arjuna. Krishna representa o homem-deus, o nosso ego superior. Olha, veja só que importância. Krishna representa o homem-deus, o nosso ego superior. Então, Krishna é o ser, a gente entende como um ser superior, mas é o nosso ego também, de uma forma superior, porque somos deuses, mas esquecidos. Então, no momento que nós atingirmos essa dimensão profunda dos anjos, né, dos seres superiores, então o ego torna-se um Krishna, né? Torna-se um Krishna também. Muito bem. Então, aqui, então, trata-se de um fato histórico, mas os mestres hindus dizem que esse livro maravilhoso tem 7 sentidos e aconselha ao leitor, esforçar-se por penetrar no seu mais profundo sentido interior ou espiritual. Nós demos aqui algumas pinceladas a respeito dos ensinamentos do Bhagavad Gita. Né? Mas, obviamente, é claro que somente a pessoa lendo integralmente o livro pode se aprofundar nesse conhecimento. Né? E não é ler uma vez, ler repetidas vezes, né? É um livro fininho por fora, mas enorme por dentro, né? Então, é um universo por dentro. É interessante que a pessoa leia uma vez, depois leia a segunda, a terceira, várias vezes, e tentar obter o máximo de conhecimento pela meditação dos conteúdos que esse livro tem. Né? Muito bem. A leitura, o Bhagavad Gita, a tradução significa sublime canção. Aliás, é dito a literatura diz que a gente deveria se falar a Bhagavad Gita, porque Gita é feminino. É sublime canção, né? Canção é feminino. Então, o certo seria a gente pronunciar não o Bhagavad Gita, mas a Bhagavad Gita. Eu falo o Bhagavad Gita porque fica melhor para o nosso entendimento em português, mas eu digo assim, eu me refiro, quando eu falo, né, outros que falam assim, é o livro Bhagavad Gita. Né? O livro, o é relativo a livro, né? O livro Bhagavad Gita. Mas, pelo título Bhagavad Gita, o correto será a Bhagavad Gita, porque Bhagavad Gita é um nome feminino. Né? A leitura dessa sublime canção, que é o Bhagavad Gita, é útil para todos. Cada um, porém, poderá assimilar e compreender só aquilo que estiver em harmonia com o desenvolvimento de suas faculdades psíquicas e espirituais. Este é o ponto-chave. Todos podem ler o Bhagavad Gita, mas o entendimento vai depender do estágio evolutivo de cada um. Não é verdade? É claro que, se a pessoa é mais evoluída espiritualmente, ela vai entender com mais nitidez o conteúdo do Bhagavad Gita. Se ela não for menos evoluída, ela vai ter maiores dificuldades para o entendimento. Mas uma coisa é verdade, à medida que ela for estudando os conteúdos do Bhagavad Gita, inevitavelmente ela vai adquirindo um conhecimento interno e propiciando o seu desenvolvimento rumo a uma magnitude superior espiritual. Né? Muito bem, muito bem. A tradução em que se refere os livros publicados baseia-se numa edição inglesa do Yogi Ramacharaka. As traduções aqui, estamos aqui no mundo atual, no Ocidente, baseiam na tradição de um ser chamado Yogi Ramacharaka, né? Ramacharaka, comparada com a edição em sânscrita e em latim, publicada pelo Augusto Guillaume von Schlegel, e com a edição alemã do Dr. Franz Hartmann, tem por fim auxiliar aos leitores nesse desenvolvimento a que todo ser pensante deve dedicar a sua vida. Então, o Bhagavad Gita é isso aí, é uma literatura que todo ser pensante deve dedicar a sua vida. Né? Não podemos desvendar totalmente o sentido esotérico desse precioso livro. Olha só que importante. Nós não podemos desvendar totalmente o sentido esotérico desse precioso livro, que é algo muito superior. Porque, conforme as leis da natureza superior, cada um há de descobri-lo por si mesmo. Acrescentamos, entretanto, notas e observações que serão úteis para aqueles que aspiram à iniciação. Então, as publicações do Bhagavad Gita sempre dão essa informação, né? Que nem todos vão poder entender perfeitamente, né? Desvendar tudo, né? Mas as notas e observações ajudam a fazer esse entendimento, né? Nos livros que são publicados, né? E
Cada um deve descobrir as verdades por si mesmo, como nós falamos. Né? A verdade é descoberta por cada um de nós. Cada um deve descobrir a verdade dentro de si mesmo. Não há quem venha ensinar a verdade para nós. Nós temos que descobrir a verdade dentro de nós mesmos. É por isso que chama-se autoconhecimento. Né? A cena da ação histórica do Bhagavad Gita transporta-nos à planície da Índia, entre os rios Juma e Saraswati, atualmente conhecidos como Kuru e Jet. Na capital do país, na antiguidade, chamada Hastinapura, né, reinava em tempos remotos o rei Vishitravirya. Esse rei Vishitravirya casou-se com 2 irmãs, mas faleceu sem deixar filhos. Conforme o costume dos antigos povos orientais, Vyasa, o irmão do falecido, tomou essas viúvas por esposas e teve dela 2 filhos, Dhritarashtra e Pandu. Então, esse ser que casou-se teve 2 filhos, Dhritarashtra e Pandu. Dhritarashtra, o mais velho, gerou 100 filhos. Esses 100 filhos é dito pelo Bhagavad Gita que é uma forma simbólica. Existe um simbolismo isso aí. Aí, para entender, a gente teria que penetrar no simbolismo védico, antigo, para entender o que significa isso. Deve ter uma explicação. E desses 100 filhos, dos quais o primogênito chamava-se Duryodhana. Duryodhana. O mais moço, Pandu, teve 5 filhos, todos grandes guerreiros, conhecidos com o nome de 5 principais Pandavas. Veja só. Dhritarashtra perdeu a vista. Aquele que gerou 100 filhos, né? Dhritarashtra perdeu a vista e continuou a ser rei nominalmente, entregando o poder real ao seu filho Duryodhana. Ele não tinha mais a visão perfeita, né? Não chegava mais, então ele continuou como rei, mas entregou a ação de poder, né, para o seu filho Duryodhana. Este, com o conhecimento do pai, baniu do país os 5 filhos de Pandu. Pronto. Houve um banimento. Era uma família, né? Então Pandu ele expulsou dos países seus filhos, né? Os 5 filhos de Pandu, seu tio, né? Seus primos. Então ele expulsou os seus primos, os quais, porém, depois de muitas vicissitudes, viagens e aventuras, voltaram à terra natal, acompanhados de muitos amigos e partidários, e formaram um poderoso exército, aproveitando os guerreiros que lhes forneceram os reis vizinhos. Então, os Pandavas, evidentemente, como se chamavam, né? Eles foram expulsos, mas depois de um certo tempo, eles voltaram à sua terra natal e com um exército enorme, justamente para entrar em conflito, em confronto com seus primos. Né? Com suas forças, marcharam para o campo de Kurus, seus primos, dos Kurus. Então, então acontece a batalha em Kurus e Pandavas. Pandavas que foram expulsos, né, pelos antecedentes dos Kurus, então foi uma batalha entre Kurus e Pandavas. Então, a luta é entre primos. Por isso que Arjuna se recusou, no momento, a lutar. Ele se viu diante a batalha ia começar, e ele falou para Krishna, como é que eu posso lutar contra meus primos? São meus parentes. Não? Mas esse entendimento, não? Na verdade, essa luta entre os primos significa a nossa luta interior. Simbolicamente, entendendo esse simbolismo, é a nossa luta interna. A nossa luta interna contra as nossas próprias características internas. É o nosso processo de autoconhecimento. A nossa luta interna para realizar a nossa própria evolução. Olha só o simbolismo do Bhagavad Gita. Né? Com as suas forças, marcharam para o campo dos Kurus. Os Pandavas, então, os seus exércitos, marcharam diretamente para o campo dos Kurus, empreendendo uma campanha contra o ramo mais velho da família, os partidários do Dhritarashtra, os quais se reuniram sob o comando de Duryodhana, que substituía o seu pai cego. E, em nome da família dos Kurus, começou o ramo mais velho a opor resistência à invasão, aos ataques dos Pandavas. Então, os Kurus começaram a se defender dos Pandavas. Então, uma grande guerra surgiu, né, entre Pandavas e Kurus. O Bhagavad Gita apresenta-nos esses 2 exércitos
preparados para o combate. Então, o Bhagavad Gita nos indica justamente isso. Está lá o Arjuna e Krishna. Arjuna na sua biga, com o seu cavalo, né? E ao lado dele, à frente dele, Krishna. Arjuna tem que lutar com a sua família, né? Dos Pandavas contra os Kurus. E foi por isso que, no início, o Arjuna relutou. Ele não queria lutar, porque ele achava muito ruim lutar contra os seus primos. Né? O Bhagavad Gita apresenta-nos esses dois exércitos preparados para o combate, Kurus e Pandavas. O comando ativo dos Kurus, cujo chefe é Duryodhana, está nas mãos do velho general Bhima, né? Que, traduzindo lá da linguagem antiga, Bhima significa terror, egoísmo. E ao passo que o supremo comando dos Pandavas é o famoso guerreiro Bhima. Bhima, a tradução lá pelo sânscrito, significa terrível, mas a vontade espiritual. Então, é a vontade espiritual, evidentemente, lutando contra o egoísmo. Né? Arjuna, um dos 5 príncipes Pandavas, é um dos principais caracteres dessa história, e acompanhado em seu carro de guerra por Krishna, reputado pelos hindus como encarnação humana do Espírito Supremo. Krishna, amigo e companheiro de Arjuna, a quem amava por causa da sua nobre alma e a resignação com que ele reportava as perseguições. Repetindo, Krishna, amigo e companheiro de Arjuna, a quem amava por causa de sua nobre alma e resignação com que este suportava as perseguições. Então, Krishna sabia que Arjuna sofria essas perseguições. A batalha começou quando Bhisma, o comandante dos Kurus, deu o sinal, tocando a sua corneta ou concha, sendo seu toque imitado pelos seus partidários e respondido pelos Pandavas. Arjuna, então, o Kurus, né? O Kurus deu o sinal, tocando a sua corneta. O Kurus, né? Que é justamente aqueles primos que estavam esperando o ataque dos Pandavas. Ele tocou a sua corneta, né? E foi respondido pelos Pandavas. Né? Arjuna pediu a Krishna, ao princípio da batalha, que deixasse parar o carro no meio do espaço entre os dois exércitos inimigos para ver de perto as principais pessoas que tomavam parte na luta. Então foi pedido de Arjuna. Ele pediu para Krishna para colocar a sua biga, o seu carro de batalha, no meio entre os dois exércitos, para ele ver os seus inimigos. Ele queria ver o rosto dos seus inimigos, queria ter esse conhecimento. Né? Então, olha, e Krishna fez isso. Krishna colocou o Arjuna no meio entre os dois exércitos. Ora, aí vem realmente a visão pavorosa de Arjuna. Né? Vendo, então, seus parentes, Arjuna olhou e viu seus parentes no outro exército. Vendo seus parentes e amigos, tanto de um como de outro lado, ficou horrorizado por constatar que se tratava de uma guerra fratricida. E declarou a Krishna que antes queria morrer inerme e sem se defender do que matar seus parentes. Arjuna falou isso para Krishna. Eu não quero lutar, porque são meus primos. Como é que eu vou lutar contra os meus parentes? É isso? Eu quero... Então, Arjuna disse que preferia morrer, ficar inerte e morrer ali mesmo do que lutar contra seus parentes. Ele ficou horrorizado. Né? Krishna, evidentemente, vem e lhe dá a instrução suficiente para esse caso. Né? Krishna respondeu-lhe com um notável discurso filosófico que forma a maior parte do Bhagavad Gita, fazendo Arjuna reconhecer a necessidade dessa luta, em que ele e seus partidários finalmente alcançariam a completa vitória sobre os Kurus. Então, Krishna falou para Arjuna, você tem que lutar. Não tem. Você não pode ficar sem lutar. Quer dizer, isso aí é uma condição básica do nosso desenvolvimento, né? Interno. Né? Nós temos que lutar contra esses parentes que nós temos internamente, que são as nossas condições negativas. As nossas condições negativas. Não podemos nos render a essas condições negativas. Temos que lutar. É isso? Isso aí faz parte da nossa herança lunar. O resquício lunar que viemos da Lua, né?
nós vamos isso analisar em outros encontros, né? Ou a questão do transbordo lunar. Nós, seres humanos, viemos da Lua e trouxemos esses fatos negativos dentro de nós. Não é isso? Então, agora, a Krishna diz, é necessário lutar contra esses aspectos negativos para fazer a sua transformação. Né? Então, Arjuna, ele fez a Arjuna reconhecer a necessidade dessa luta, em que ele e seus partidários finalmente alcançariam a completa vitória sobre os Kurus. Então, Krishna disse, você tem que lutar, é necessário. E você lutando, você vai inevitavelmente vencer os Kurus, vai se tornar vitorioso sobre esses em que são a sua parte negativa. Né? O autor põe a narração de tudo isso na boca de Sanjaya. Sanjaya significa vitorioso, fiel servidor do rei cego Dhritarashtra. Então, veja bem que importante essa história do Bhagavad Gita. Né? Como já dissemos, como já foi dito, além do sentido histórico, material ou literal, tem o Bhagavad Gita, como toda a escritura sagrada, a Bíblia, os Vedas, o Corão, etc., ainda vários graus do sentido espiritual e esotérico. E para que que todos possam com facilidade descobri-lo, podemos dizer que a luta aqui descrita no Bhagavad Gita é a que se trava no interior de cada ser humano, de cada homem, de cada mulher, entre o bem e o mal. Aí está. Nós chamamos de bem e o mal. É essa luta que nós temos interiormente, que é justamente retratada no Bhagavad Gita. É a guerra. Né? Arjuna, o homem, acha-se colocado no campo de suas ações entre os dois exércitos inimigos, dos quais os Pandavas representam as forças superiores e os Kurus, as forças inferiores da alma. Então, os Pandavas são as forças superiores e os Kurus, as forças inferiores. Você vê, pela própria história, os Kurus inicialmente expulsaram os Pandavas do reino. Né? Os Kurus expulsaram os Pandavas do reino. Ali está Arjuna, o filho de Kunti, isto é, ali está, então, Arjuna, o filho de Kunti, isto é, da alma, contra os seus parentes, os filhos de Dhritarashtra, ameaçado pelo egoísmo, pelos seus prazeres, pelas suas paixões, que formam um poderoso exército de ilusões. Esse exército a quem Arjuna está se colocando em contraposição significa as ilusões, o mundo das ilusões. A sua tarefa é vencer essas forças das ilusões, assim como nós devemos vencer as forças de ilusões que nos dominam o interior, né? E vencê-las para chegar ao conhecimento da verdadeira essência divina. Mas como muitas dessas ilusões se lhe tornaram agradáveis, acha difícil combatê-las. Arjuna acha difícil combater essas ilusões. Ele se furta, ele não quer lutar contra os seus parentes. Ao seu lado, entretanto, tem valentes guerreiros. A sua consciência, o amor do bem e da verdade, a obediência à lei suprema, a fé, a convicção, etc. Tudo isso trazido por Krishna. Krishna, que lhe explica a verdadeira natureza humana e a sua relação com Deus, é o Verbo de Deus, Logos ou Cristo em nós, em nosso superior, imortal e de ego divino. Então, Krishna é justamente o Verbo de Deus, o Cristo em nós, o Logos ou Cristo em nós. Veja bem, olha só que coisa, hein? Importante, né? Veja bem, que entre o Bhagavad Gita, que tem a orientação de Krishna, que é o Cristo dentro de nós, né? O Cristo cósmico de nós, tem uma relação exatamente muito pertinente e exata com aquilo que Jesus nos falou. Né? Veículo do Cristo também. Jesus foi veículo do Cristo. Né? Ele diz assim, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Então, conhecer a verdade é justamente vencer as limitações. Né? É os Pandavas lutando com os Kurus, vencendo os Kurus, que são as limitações. E libertar-se disso é, evidentemente, entender, libertar-se de si mesmo. Quer dizer, libertar-se das suas condições internas e tornar-se um superior, um ser imortal, que desenvolvendo em nós o ego divino. Veja só que importante é todo esse conceito do Bhagavad Gita e tem uma relação muito importante com o ensinamento de Jesus o Cristo. E tem relação com todos os mestres. É muito importante, um ponto final aqui na nossa apresentação, todos os mestres coincidem. Se a gente pegar Buda, Krishna, Jesus o Cristo, todos os grandes mestres
eles coincidem exatamente no mesmo ponto, que é justamente o exercício do autoconhecimento, do desenvolvimento interno, para nos tornarmos possuidores da verdade e desenvolvermos a consciência da divindade que em nós existe. Então, isso aí é o projeto de Deus para o nosso, que nos leva ao conhecimento infinito, a nossa liberdade suprema, da consciência infinita. Muito bem. Aqui, então, encerramos aqui. Essa foi a última parte do Bhagavad Gita. Nós encerramos aqui com esse quinto capítulo, né? Nossa quinta parte, encerramos essa apresentação do Bhagavad Gita, né? E no próximo encontro nós vamos entrar em outros assuntos, né? E aqui nós encerramos. Mas, a partir de agora, então, nós vamos passar para a segunda parte, que é justamente o intercâmbio com os presentes aqui no encontro, né, para trocarmos ideias, respondermos perguntas se necessárias e ouvirmos as suas opiniões também. Então, Carlos Nascimento, eu estou passando a palavra a você para que a gente prossiga o nosso encontro. É muito bom, professor. E o interessante é a relação, né, que existe desses poemas, né, que foi escrito bem antes de Cristo e tem uma conexão muito forte, né, com os ensinamentos de Cristo, né? É como se fosse uma continuidade, né? Exatamente. A gente vê que o conhecimento é único, né? Se nós entendermos todas as revelações que tem na Índia, né, através dos grandes mestres, entendemos Buda, Jesus o Cristo, lemos as revelações que foram nos passadas por mestres Megisto, tudo coincide. Tudo coincide. Não é uma coisa por acaso, não é uma coisa por acaso. Tudo coincide e a gente vê uma coincidência muito grande. Essa é uma verificação extraordinária, porque a lei é justa e perfeita. Aí a gente vê a unidade da divindade. Deus é um. O que se manifesta no mundo é a unidade de Deus. Então, todos os ensinamentos coincidem. Muito bom. Gilberto, você tem alguma colocação para fazer? Oi, Carlos. Muito bem, boa noite. Bom, primeiro recado, o professor disse aí que terminou, né, hoje, esses vídeos, né, do Bhagavad Gita. Então, para aqueles que estão, foram incluindo o de hoje, né? Então, tem uma lista, a gente está criando uma lista aqui no canal. Então, quem está vendo aqui ao vivo agora ou está vendo esse programa gravado depois, o link vai estar fixado no primeiro comentário aqui do vídeo a partir de amanhã. Ou seja, hoje é sábado, né? Então, a partir de domingo já vai estar aqui nesse vídeo, no primeiro comentário vai estar fixado um link que você vai clicar, aí você vai para uma playlist. Nessa playlist vai estar os 5 programas na sequência. Então, você pode ver o 1, o 2, o 3, o 4, o 5. Está tudo organizado. Ajuda aí você a fazer uma maratona, né? Porque às vezes a pessoa assiste um programa e assiste outro, meio, né, avulso, meio perdido, e de repente quer pegar o tempo, né, do começo ao fim. Então, fica aí a playlist organizada. A partir de domingo vai estar lá aqui já no canal, né? Para quem programa, para quem está vendo pela primeira vez, ou para quem quer assistir tudo de novo, né? Às vezes é bom, a gente gosta, né? Às vezes de assistir mais uma vez para pegar a informação. Bom, segundo recado, o de sempre, né? Para quem está aí conectado no programa, não deixe de deixar o like, clica ali no gostei, porque isso ajuda a plataforma a distribuir, né, a enviar o nosso conteúdo para mais pessoas. Então, isso nos ajuda. Você também, se não for inscrito no canal, estiver passando aqui pela primeira vez, você já está aqui né, se não for inscrito, e ative aí o sininho das notificações para receber uma informação aqui que tiver um novo programa. E compartilhe, né? Manda esse link aí para algum colega que
que gosta desse tema, que aprecia esse tipo de assunto, que esteja buscando alguma informação nesse sentido. Todo o tema aqui, ele tem uma abordagem exclusiva, quase que autoral, né, do professor Walter, abordando temas de forma assim, muito interessante, igual esse que o professor acabou de abordar hoje, né, foi a quinta parte, né, de cinco programas. Serve como o professor citou aí algumas referências no começo do programa de fonte de estudo, de pesquisa, para aqueles que estão buscando os estudos, né? Acrescento aí no que o professor falou, também serve aqui os programas do projeto de iniciação também como referência de conhecimento, até para ter uma base, né? Assim, para se familiarizar com a página, ver os temas que são passados, né? Principalmente para aqueles que já estão se programando para começar aí os teus estudos no começo. Já estamos indo para o mês de novembro, né? Então, a gente já praticamente, quem já vai começar, já está praticamente se organizando, passa rapidinho, né? Então, já tem aí bastante material, pode pesquisar os programas, vale muito a pena. Você já começa, você já larga cheio de informação, com bastante coisa na cabeça, bem familiarizado, ajuda bastante. Então, fica aí essa dica. É isso, Carlos. Muito bom, Gilberto. O professor tem um comentário aqui do Guazelli, ele diz o seguinte: é muita responsabilidade falar de Deus, né? Sim, é muita responsabilidade, né? Porque falar de Deus é algo importantíssimo, né? Agora, o importante é nós termos a consciência que Deus, somos deuses, olha, isso é importante. Jesus deixou isso bem claro, somos deuses, mas nos esquecemos disso. Então, veja bem, a importância de falar sobre Deus é falar sobre nós mesmos, que a unidade está em nós, né? Então, e Deus, a consciência desenvolvida de Deus, é difícil a gente entender isso, nos oferece esse caminho de superação das nossas limitações para atingirmos, evidentemente, a expansão da nossa consciência no aspecto cósmico, né? Isso é muito importante, né? Então, é uma responsabilidade muito grande falar de Deus. E a humanidade, às vezes, entende Deus de uma maneira equivocada, né? Entende Deus de maneira equivocada. Inclusive, tem muita gente que diz que Deus condena, Deus manda o indivíduo para o inferno por toda a eternidade. Não é verdade, né? O entendimento de Deus é aquilo que nós devemos ser, né? Deus é amor e perdão. E nós temos que desenvolver em nós também o amor e o perdão. Isso é fundamental. Jesus Cristo nos ensinou isso, né? Devemos desenvolver em nós o amor e o perdão, que é a essência de Deus, né? Então, por isso que é uma responsabilidade muito grande de falar de Deus e agir como Deus, né? Procurar agir da forma que Deus age no aspecto cósmico, né? Na sua amplitude cósmica. Né? Muito bom. E ele também coloca o seguinte: quando perdemos a sabedoria para pagarmos esse sofrimento? Nós perdemos essa sabedoria, veja bem, a doutrina secreta e os ensinamentos do nosso mestre, professor Leite de Souza, nos diz que houve uma projeção. A mônada veio do Sol Central, passou por Brahma, depois por Brahma, que é o primeiro trono, se estabeleceu em Brahma, e de Brahma as mônadas emitiu uma projeção de si mesma, que vai caindo até chegar no mundo mais denso da matéria. Né? Então, nós somos projeções monádicas. A nossa essência está lá no primeiro trono, em Brahma. Na verdade, então, isso é feita a projeção nossa e devemos... Agora, nós devemos voltar, como Jesus falou, nós devemos retornar à casa do Pai. Jesus nos deixou esse ensinamento. O caminho nosso é retornar à casa do Pai. Agora, vocês vão me perguntar, por quê? Aí que está a grande pergunta, né? Que não tem resposta para nós por enquanto.
Isso aí nós podemos ver na doutrina secreta de HPB, de Helena Petron Blavatsky. Ela fala que essa relação do imanifestado com o manifestado, que é justamente a Maia, a ilusão, essa relação é um mistério, é um grande mistério. Não há quem responda a isso, não há quem responda. E devemos dizer que ninguém vai responder para nós. Nós temos que descobrir por nós mesmos essa relação, né? Mas é um mistério que deve ser entendido por todos. Quando Blavatsky fala todos, eu entendo todos da Terra, todos do sistema solar, todas as consciências do sistema solar, todas as consciências da galáxia, todas as consciências do universo, das bilhões de galáxias que existem, né? Todas as consciências devem entender isso, o porquê dessa manifestação do imanifestado para o manifestado. Isso não tem uma explicação. Não há quem dê essa explicação. Isso na Índia já se estudava isso há muito tempo, né? Eu estudei isso aí. Na Índia, através dos séculos, os filósofos, os sábios, estudaram durante muitos séculos por que acontece isso, né? Dessa descida, dessa projeção, não é isso? E por que acontece? Não tiveram uma resposta definitiva. Essa resposta vai ser conseguida por cada um por si mesmo, através do seu desenvolvimento espiritual. Mas agora nós sabemos, uma coisa certa, não é por acaso, não é desnecessário. Houve uma necessidade de se fazer isso. É claro que somente Deus sabe o porquê. É um mistério. Somente Deus sabe o porquê. Mas, tendo confiança em Deus, confiando na divindade, nós sabemos que o caminho certo é esse, o nosso desenvolvimento rumo à consciência superior, para atingirmos esse patamar de entendimento que a lei nos proporciona. Muito bom, professor. E o livre-arbítrio seria o não julgamento? Olha, o livre-arbítrio é fundamental para o ser humano. Nós já dissemos isso, né? E já repetimos isso várias vezes durante vários programas, né? Que na Lemúria foi desenvolvido, foi ativado a nossa tríade superior, né? Que é o desenvolvimento, a ativação da tríade superior, que nos tornou seres humanos, nos deu a possibilidade do livre-arbítrio. Você vê, o leão, o touro, a vaca, o carneiro, os animais não têm livre-arbítrio. Eles seguem o instinto. Nós não. Nós temos um instinto que é proveniente do reino animal, mas temos a capacidade de executarmos o livre-arbítrio. Mas muito poucos exercem o livre-arbítrio. Essa é a verdade. Né? As pessoas dizem assim no planeta Terra, eu faço o que eu quero. Estão enganados. A pessoa que fala isso está enganada, porque ela não faz o que quer. A maioria das pessoas no mundo fazem o que os outros querem que ela faça. A gente sabe disso, é só investigar. Eu não vou dar exemplos aqui. Não vou dar exemplos, porque aí teríamos que fazer mais programas, né, sobre esse assunto. Mas a maioria dos seres humanos não fazem o que querem. Eles fazem aquilo que metem na cabeça dele. Eles não têm consciência de exercer o livre-arbítrio. Então, o livre-arbítrio não é uma dádiva de Deus, é uma conquista do ser humano. Deus nos dá a potencialidade do livre-arbítrio. E nós temos que desenvolvermos a capacidade do livre-arbítrio. É claro que, aqui diz assim, livre-arbítrio seria o não julgamento. É claro, o livre-arbítrio nos possibilita o entendimento superior. E Jesus falou, não julgueis para não serem julgados. Nós não temos capacidade para julgar quem quer que seja. Não temos essa capacidade. Jesus falou, para nós não julgarmos. Quem julga é a lei cósmica. Quem julga e tem perfeita capacidade para isso é a lei cósmica. E a lei cósmica, quando age até através do seu julgamento, ela age com amor e perdão. Isso é fundamental. Jesus então, nos ensinou isso, né? Justamente agirmos com rumo ao nosso capacidade superior, sem julgamento, e agir com amor e perdão, refletindo em nós a consciência de Deus, a natureza divina. Né? Isso é muito importante. Não sei se eu respondi para o nosso irmão, mas é o que eu tinha que falar. Muito bom, professor. O Elias ele coloca o seguinte, qual a diferença entre ego e egoísmo? Bom, a diferença, veja, nós podemos, veja assim,
Normalmente, nesses temas, a gente fala de ego superior e ego inferior. A gente fala de ego superior e ego inferior. O ego superior é justamente aquela capacidade que nós temos de nos comportarmos de maneira cósmica. De maneira cósmica. A maneira cósmica é através do amor e do perdão, né? Agora, no egoísmo, é o ego inferior. Verdade? Isso caracteriza o ser humano que está preso à matéria. Então, o egoísmo significa o quê? O indivíduo quer tudo para si mesmo. Ele quer as coisas para si. Mas ele não entende que ele não vai conseguir, que aquilo que ele conseguir de maneira da matéria e das conveniências, das situações, não vai adiantar nada para ele. Aliás, pode até causar um embaraço muito grande para o seu desenvolvimento espiritual, né? Agora, ele vai entender essas coisas quando ele fizer o seu desenvolvimento interno. E entender que o egoísmo não leva a nada, só leva ao sofrimento. O egoísmo só leva à catástrofe, ao sofrimento. Agora, o ego superior, não. O ego infinito, cósmico, não leva justamente ao desenvolvimento de uma ação cósmica, fraterna, através do amor e do perdão. Esse é o nosso destino. Muito bom. O Baselli coloca: a iluminação seria compreendida pelo fim do fim da polaridade? Exatamente. Está aí. Mais uma questão que o nosso irmão Guazelli fala, né? O entendimento da polaridade. Justamente, quando o nosso mestre, o professor Henrique José de Souza, uma das seus últimos ensinamentos fantásticos, né? Ele disse: eu gostaria que os discípulos entendessem a polaridade. Ele explica, então, porque quem entende a polaridade entende tudo. Entende tudo. Entender a polaridade significa libertar-se das injunções na matéria. Isso acontece quando o indivíduo torna-se adepto. Quando o indivíduo torna-se adepto, ele deixa de ser um ser humano. Ele passa a ser um ser super-humano. Aí ele entende justamente a polaridade. E dentro da polaridade, nós podemos citar várias questões da polaridade: frio, quente, escuro, claro, e assim por diante, né? E dentro dessa polaridade, nós podemos entender especificamente o bem e o mal. Na verdade, a nossa atitude no mundo é justamente essa luta entre bem e mal. Mas o bem e o mal é uma coisa obscura para nós. Como já dissemos várias vezes, né? Porque uma determinada coisa, por uma multidão, para muitos é bem, para outros é mal. O mal não é definitivo, e mal não é definitivo na cabeça do ser humano. Cada ser humano tem uma noção daquilo que é bem e que é mal. Eu não vou citar exemplos, porque vai criar problemas. Mas a gente vê pessoas da mais humilde posição ou da mais alta proeminência dentro do cenário do mundo, né? Falando coisas a respeito de mal e não entende nada do que é bem e mal. Não entende nada. Isso no mundo é assim. A verdade é o seguinte: o ser humano comum não entende o que é bem e mal. Veja bem, vou dizer, a maioria do ser humano não exerce o livre-arbítrio. E a maioria do ser humano não entende o que é bem e mal. Isso é muito importante. Agora, de maneira iniciática, nós podemos dizer, para o entendimento do bem e mal, não existe o bem e mal especificamente. Eles fazem parte de um mesmo contexto, eles se equilibram. Na verdade, não é bem e mal, é o necessário. Aí sim. Não existe o bem e o mal, existe o necessário. Verdade? Então, muitas coisas que a gente vê mal é o necessário. Muitas vezes que é bem é necessário. Tudo é necessário, porque é justamente esse jogo da polaridade. Por isso que o nosso mestre diz: quem entende a polaridade entende tudo. Ele se liberta desse campo da polaridade, ele fica livre para o entendimento cósmico das coisas, né? E esse entendimento cósmico o leva justamente a viver num estágio superior de entendimento, num plano muito superior de psíquico e espiritual. Muito bom, professor. O Elias coloca: Bhagavad Gita tem alguma relação com os Salmos? Olha, veja bem. É o que nós falamos. Tudo que vem de ensinamento para o ser humano está contido dentro de uma unidade. Essa unidade vem e se
e se projeta dentro de um cenário específico, numa idade, numa civilização, etc. O que varia é a tônica. A tônica. Jesus explicou dentro de uma tônica. Buda ensinou dentro de uma tônica. Hoje nós temos uma tônica diferente para o século XVIII, XIX e XX. E agora, no terceiro milênio, nós temos uma tônica diferente também para o ensinamento. Os mestres nos ensinam uma tônica. Então, essa tônica ela é pertinente à condição de entendimento de uma civilização ou à condição de entendimento dentro de um panorama temporal. Então, se nós colocarmos Salmos e o Bhagavad Gita, nós vamos ver uma interpenetração muito grande de conhecimentos. O Salmo é uma coisa maravilhosa, nos dá ensinamentos fantásticos, né? Tanto que o Salmo também serve como meditação. Olha só que importante, né? O Salmo segue aquele conhecimento da Índia. O yoga, né? A yoga prevê a meditação. O Salmo também. Aqui na Eubiose nós usamos muito a yoga e o Salmo. Veja bem, a Sociedade Brasileira de Eubiose, através do ensinamento do nosso mestre, nós usamos as práticas de yoga e as práticas de Salmo também, né? Meditação. Então, são duas coisas que confluem, fazem parte do mesmo ensinamento, mas com tônicas diferentes devido à época em que foram manifestadas, ao tempo e etc. Então, mas todo ensinamento tem essa capacidade de vir de um mesmo ponto, de uma unidade. Então, tem uma semelhança muito grande, uma identidade perfeita entre eles. Muito bom, professor. O Elias, ele também coloca, como compreender a ideia de que somos todos um? Veja bem, a unidade, a gente pode, olha, quer ver, na eubiose até a gente fala o seguinte, olha, a gente fala humanidade, né? Mas na eubiose, a gente, por trás desse termo humanidade, a gente entende uma unidade. É uma maneira interessante a gente... Uma unidade, não? Então, como é que nós podemos entender? Então, ele pergunta, como compreender a ideia de que somos todos um? Veja bem, é claro que isso aí, nós podemos dizer que isso aí é um conhecimento que só vem através do processo de desenvolvimento do autoconhecimento. Só o autoconhecimento consegue levar o indivíduo a entender que somos todos um. E somos todos um mesmo. E através dos ensinamentos dos mestres. Jesus nos ensinou, olha o ensinamento de Jesus. Ama o teu próximo como a ti mesmo. Então ele diz, profundamente, ele quer dizer o seguinte, que eu e o próximo somos uma coisa só. Veja que interessante. Quando eu odeio, se eu odiar o próximo, eu estou odiando a mim mesmo. Olha que interessante. O próximo sou eu. Se eu odiar um próximo, eu estou odiando a mim mesmo. É uma autoagressão. Se eu amar o próximo, eu estou beneficiando a mim mesmo com amor. Então, tudo que eu faço para o próximo, eu estou fazendo para mim mesmo, porque o próximo sou eu mesmo. É uma unidade. Agora, isso, evidentemente que pelo conceito da ciência é difícil. A ciência acadêmica não vai... Nós não temos mecanismo na ciência acadêmica para dizer que tudo é uma unidade. Não tem isso, né? Mas dentro da ciência iniciática, nós temos esse caminho do entendimento. Mas esse entendimento provém da capacidade do indivíduo de se elevar acima do seu entendimento humano e entender a unidade em tudo, né? E que tudo é um. Deus não se divide. Então, o que eu posso responder? A unidade, essa questão da unidade que é característica de tudo, somente pode ser entendida através da evolução espiritual, através do desenvolvimento, através do autoconhecimento. Muito bom. A Eliana Teixeira faz uma reflexão, professor. A mesma essência se manifestando no mundo físico para a manutenção de Dharma em diferentes épocas. Bom, a mesma essência, tudo bem. Então, nós temos aqui, nós, no nosso mundo em que vivemos, né? Dentro das nossas limitações, nós somos sujeitos ao karma. O karma, veja bem, a pessoa pode... A gente ouve falar karma bom, karma mau.
A gente ouve isso. Tem muita gente que fala, isso é um karma bom, um karma mau. Mas não existe karma bom nem karma mau. É o necessário. O karma é o necessário. É o necessário que acontece para que o indivíduo evolua. É claro que quem está nessa situação, ele vai classificar o karma de bom e mau. Mas o karma é o necessário. Agora, o Dharma é uma lei superior, está além do segundo trono. As consciências que estão acima do segundo trono, eles seguem a lei do Dharma. Segue a lei do Dharma. Deixa eu tomar um golinho d'água aqui. Vou tomar um golinho d'água, está falando muito. Então as consciências que estão acima do segundo trono, elas estão seguindo a lei do Dharma. Elas não estão mais sujeitas à questão da ação e reação do karma. O karma é relacionado àqueles que estão no mundo denso, né? Então, estão sujeitos à lei de causa e efeito. Então é assim, as coisas acontecem nesse sentido. Quem está no mundo inferior, mais denso, ele é submetido à lei do karma. Mas à medida que ele vai para o mundo superior, ele tem que responder à lei do Dharma. Então, todos têm que responder à lei, seguir a lei, porque a lei é cósmica, justa e perfeita. Então, só que a ligação com essa lei dá-se de maneira diferente. Os seres evoluídos seguem a lei do Dharma, e os seres não evoluídos, que estão no mundo inferior, mais denso, seguem a lei do karma. Mas a tendência deles é libertar-se do karma e passar para a convivência com a lei do Dharma. Não sei se eu expliquei de maneira... Não sei se eu fui suficiente bom para explicar para a nossa irmã. Né? A mesma essência se manifestando no filho. É isso. É a mesma essência, mas só com nomes diferentes. Né? Muito bom, professor. Eu vou passar uns recados, tá? Eu queria falar sobre a nossa próxima roda de conversa, que vai ser a terça-feira agora, no dia 28 de outubro, sempre no mesmo horário, às 20h40. E a nossa roda de conversa aqui no canal Conexão 3005 tem como tema Conversa Iniciática número 6. Então, a gente vai falar sobre Escola, Teatro e Templo no século XXI. Então, os participantes o professor Walter Teixeira de Andrade, Carlos Antônio Nascimento, a Daniela Troncoso, Gilberto Catilha e Eduardo Nunes. Então, a gente vai falar sobre a tríade, né, Escola, Teatro e Templo, que é um caminho, né, iniciático para a conquista de maior consciência. Em tempos atuais, com a inteligência artificial, comunicações instantâneas e mais tecnologias sutis, faz sentido seguir o caminho? E como seguir? É um tema interessante, vai ser muito, muito bom ter a participação de todos vocês, e a terça-feira agora, dia 28 de outubro, às 20h40. E eu já deixo aqui o recado da próxima roda de conversa do dia 4 de novembro. Aqui também no canal Conexão 3005, será às 20h40, online, e vai ser em conjunto com a Sociedade Brasileira de Obiose e a COGEP. É um evento em conjunto e vai abordar o tema, o Plano Nacional de Educação, contribuições, organização do trabalho coletivo nos municípios brasileiros, e os convidados são a professora Ângela Brito, né, ela é secretária de Educação de Três Lagoas, Mato Grosso do Sul, e o Luiz Miguel Garcia, né, ele é presidente da Unidime, aqui de São Paulo. E os convidados são o Leonardo Faria Jefferson de Souza, ele é presidente da Sociedade Brasileira de Obiose, e o apresentador será o Fernando Lessa, né, que ele é coordenador da COGEP. Então, prestigie, será no dia 4 de novembro, no mesmo horário, às 20h40. Eu queria também falar sobre o Espaço Shakti Nova Era. É um centro de terapias holística, tem sua matriz na cidade de São Lourenço, sul de Minas Gerais. Quem estiver passando por São Lourenço, faça uma visita, o endereço está aí, é Praça Helena Jefferson de Souza, 38, anexo 1, São Lourenço, Minas Gerais. Para mais informações, temos o telefone via WhatsApp também, o prefixo de São Lourenço é 35 e o número é 997566874.
Lembrando que aí tem o endereço do Instagram, @chatnovaera. E lembrando que tem filial no Departamento da Eubiose de Brasília, 2 endereços no Departamento da Eubiose de São Paulo, aqui em Santana, e também no Sumaré, e agora também no Departamento da Eubiose de Juiz de Fora. E lembrando a todos do nosso projeto de iniciação, todo sábado aqui às 20h40, com o professor Walter Teixeira de Andrade e seus colunas Gilberto Cartira e Carlos Nascimento. Bom, recados são esses, professor. Deixa eu ver se tem mais alguma pergunta. A Elaine Teixeira, ela coloca: eu me referi à essência dos vários avatares que se manifestaram. Veja bem, quando o avatar se manifesta, ele pode se manifestar, ele tem que ter um veículo, né? E esse veículo pode estar submetido a um karma. Veja bem o seguinte: Avatar. O Avatar vem e se manifesta num veículo. Ele vem pela lei do Dharma. Mas aquele que é veículo, ele está sujeito à lei do karma, com frequência. Perfeito? Ele está sujeito à lei do karma. Ele vai ser veículo e vai fazer uma evolução espiritual, resgatando o seu karma. Então a gente vê o Dharma e o karma se reunindo no processo de expansão da consciência. Isso é um exemplo muito interessante. Vou repetir. O Avatar emite a sua consciência, essa consciência vai através de um veículo, o Avatar vem através do Dharma, e aquele que é veículo age através do karma. Então, aquele que está sendo veículo, ele está propiciando que aquele conhecimento se alastre pela humanidade e está fazendo o seu próprio desenvolvimento também, servindo de veículo. Por isso que nós, seres humanos, nós vamos ver isso na palestra que nós vamos ter agora, terça-feira, a gente vai abordar isso, né? A nossa posição agora, no terceiro milênio, é nos tornarmos veículos do Avatar Maitreya. É isso? O Avatar que veio do primeiro trono, na Maitreya. Nos tornarmos veículos. Para quê? Para fazer uma sustentação, o desenvolvimento da humanidade rumo à nova civilização. É claro que, servindo de veículo para os Avatar Maitreya ou para as outras consciências que venham, nós estamos servindo para essas consciências e estamos fazendo a mudança do nosso karma também, né? Isso é importante, nós vamos resgatando o nosso karma em direção de uma posição espiritual superior no futuro. Muito bom. Para finalizar, professor, por causa da hora, o Guazelli coloca: o Dharma expressa-se na felicidade? Olha, o Dharma se expressa na justiça, né? O Dharma. Porque, veja, quando o indivíduo se eleva num plano superior, ele não enxerga mais como infelicidade e felicidade. A polaridade deixa de existir. O ser que está num estado superior de Dharma, um anjo, dentro da consciência dele não existe mais felicidade e infelicidade. Existe o quê? A lei cósmica. Porque ele está fora do karma. Essa questão de felicidade ou infelicidade, isso é o campo da nossa atividade. Nós enxergamos tudo, ou é felicidade ou é infelicidade, é dor ou não dor, é mal ou bem. Nós estamos sempre vinculados com essa questão da polaridade. Quando o indivíduo está acima do segundo trono, sobre a lei do Dharma, para ele já não existe mais a questão da felicidade ou infelicidade. Então, ele não diz, o ser que está superior, ele não diz assim: eu sou um ser feliz, porque eu deixei de ser infeliz. Não, isso não tem sentido para ele. Não, ele diz assim: eu estou dentro da minha condição ligada a Deus, ao Pai Celestial, né? Então, ele está liberto da polaridade. Isso é uma coisa muito importante, né? Muito bom, professor. E assim a gente finaliza o programa de hoje. Eu quero agradecer principalmente a participação do professor Walter, né, que traz tanto conhecimento para a gente, né, professor? E lembrando que terça-feira o trio vai estar aqui na roda de conversa do dia 28, terça-feira agora, às 11h40, ou às 20h40. Pode falar, professor. Só quero dizer que esse tema do terceiro milênio, né, o templo, a escola, o teatro, é fundamental para o desenvolvimento da nova civilização. Exatamente. A escola, o templo e o teatro. Né? Normalmente, a ciência acadêmica, a filosofia, outras correntes de conhecimento não abordam isso. Eles veem a coisa de uma maneira humana.
Agora, não. Quando a gente olha assim, tempo, escola, teatro, a gente entende a coisa pelo sentido evolutivo que nos é fornecido pela lei cósmica justa e perfeita. Muito bom, professor. Agradecendo a todos, um bom final de sábado, um bom domingo e até terça-feira, às 20h40. É com você, Gilberto. Isso aí. Boa noite a todos, bom finalzinho de sábado, bom domingo, descansem e nos vemos aqui terça-feira. Coloquem aí na agenda de vocês, marca no papelzinho, coloca no computador, no celular, não esqueça. Estaremos todos aqui, equipe do Conexão, toda aqui na próxima terça. Então, até lá. Boa noite. Muito bem, estamos encerrando o nosso encontro. Convidamos a todos para terça-feira que vem estarem presentes aqui para a nossa palestra, né? Conversa iniciática. E sábado estaremos aqui novamente com um novo assunto para todos, né? Então, muito obrigado a todos, obrigado ao nosso irmão Carlos Nascimento, Gilberto Catira, muito obrigado a todos os irmãos que estiveram presentes. Até sábado e luz, paz e amor para todos e fiquem todos com Deus.